Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela e hoje a gente vai continuar fazendo a nossa boneca moranguinho. Essa lindeza, gente, tá muito linda, né? Muito fofa, gente. Olha só que coisa mais linda. Olha só esse cabelo dela. Tá muito linda mesmo, né? Então, gostou da moranguinho? Já deixa aquele joinha pra mim, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? A aula dela, gente, tá imperdível. Você vai amar fazer. E eu vou te ensinar tudo direitinho no passo a passo, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo? E agora nós vamos dar início à cabeça da nossa boneca. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, eu já fiz aqui, ó, 2 voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha. Pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, a gente vai trabalhar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar. E aqui na primeira carreirinha temos 6 pontos baixos. Vou nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou puxar mais um pouquinho aqui, vai ficar bem fechadinho. E agora eu vou marcar o primeiro pontinho, estamos iniciando a carreirinha de número 2, que vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, vou fazer outro ponto aqui nesse mesmo ponto. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Vou no pontinho do lado, faço novamente 2 pontos baixos juntos. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. Esse é o último ponto. Faço o último aumento. E agora finalizamos a carreirinha de número 2. Tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. Vou tirar o marcador e vamos dar início à carreirinha de número 3. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz um ponto, e agora eu vou fazer um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui minha carreirinha para adiantar e já volto com você. Pronto, finalizei minha carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Vamos agora dar início à carreirinha de número 4. Fiz aqui, ó, um ponto baixo, vou marcar. Nessa carreirinha eu vou fazer 2 pontos baixos. Já fiz aqui os 2. No próximo eu vou fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador e agora a gente vai fazer 3 pontos baixos. Já fiz os 3 e agora vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento.
Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 5 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 6. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou marcar. Nessa carreirinha a gente vai fazer 4 pontos baixos. Já fiz 3, 4 e aqui no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, 4 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 6 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 7. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e agora a gente vai fazer 5 pontos baixos. Aqui eu já fiz, ó, 4, 5 e no próximo vamos fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência, 5 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 7 e agora eu tenho 42 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 9. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar. E nessa carreirinha a gente vai fazer 6 pontos baixos. Eu já fiz aqui, ó, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, 6 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Luz, câmera, ação, gravando. Pronto, finalizei a carreirinha de número 8 e agora eu tenho 48 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 9. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar esse pontinho. E agora nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 9 até a carreirinha de número 18. Vai ser somente ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Finalizei as minhas carreirinhas, fiz até a carreirinha de número 18, ponto baixo sobre ponto baixo. Permaneço com os meus 48 pontos baixos. E agora, nós vamos colocar os olhinhos. Então, a gente vem aqui do outro lado. Os olhinhos eu vou colocar entre a carreirinha de número 14 e 15. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e a 15. Então, aqui no meio, ó, nessa carreirinha aqui, que eu vou colocar o olhinho. Então, venho aqui, qualquer pontinho, coloco o meu olhinho, ó. Agora, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e vou colocar o outro olhinho. Agora, a gente coloca a trava nessa posição. Vamos apertar até encaixar. Aperta bem para encaixar até o final. Agora, eu vou colocar outra travinha do mesmo jeito, ó. Na mesma posição, apertando até encaixar, até chegar no finalzinho. Encaixou todinho. Pronto.
Já colocamos os olhinhos. Agora a gente vai continuar. Vamos agora dar início à carreirinha de número 19. Agora a gente vai começar a fazer as diminuições. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar meu pontinho. E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, 6 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 19 e agora eu tenho 42 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 20. Fiz aqui, ó, ponto baixo, vou marcar. E agora nessa carreirinha nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 20 e agora eu tenho 36 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 21. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar. E agora a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, 2, 3, 4 pontos baixos e agora vai ser a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha para adiantar e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número 21 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 22. Vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador e agora a gente vai fazer 3 pontos baixos. Já fiz 2, 3 e agora eu vou fazer aqui uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 22 e agora eu tenho 24 pontos baixos nessa carreirinha. Agora vamos dar início à carreirinha de número 23. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz os 2 pontos, agora eu vou fazer a diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 23 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Também, como você pode ver, já coloquei o enchimento, a cabeça já tá cheinha, tá?
E agora a gente vai fazer a carreirinha de número 24. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou marcar. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer aqui a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 24 e agora nós temos 12 pontos baixos nessa carreirinha. Agora eu vou tirar o marcador, vou nesse pontinho, nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, vou cortar o fio, vou deixar um tamanho bom pra gente fazer a costura. Agora eu vou puxar, puxo bem pra ficar bem presinho. Lembrando, né, de colocar o enchimento e deixar o espacinho aqui no meio, ó, pra gente colocar o bastão de cola quente, tá bom? Então, aqui a cabecinha já está prontinha e finalizada. E agora nós vamos fazer o rostinho aqui da nossa bonequinha. Vamos iniciar com fio branco, tá? Então, eu já coloquei o fio branco na minha agulha de tapeçaria. Vou iniciar colocando a minha agulha aqui na parte de cima, qualquer pontinho aqui na parte de cima, tá? E vou sair aqui, ó, nessa carreirinha que está acima do olhinho, aí você passa no pontinho que tá bem em cima, aqui bem no meio do olhinho, tá? Vou passar aqui, eu vou puxar, não vou puxar o fio todo, volto, gente, olha, o enchimento volta junto. Agora eu coloco aqui no meio, olha, na carreirinha abaixo do olhinho, no pontinho bem no meio do olhinho, tá? Coloco aqui, vou sair já no outro olhinho, do mesmo jeito, ó, um pontinho aqui na carreirinha de baixo, abaixo do olhinho, e no pontinho que está bem no meio aqui do olhinho, tá? Puxo devagarinho, vou ajeitar aqui. Agora eu vou colocar aqui no pontinho de cima, olha, gente, mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Na carreirinha de cima, no pontinho fica bem no meio, tá? Vou colocar e vou sair agora aqui onde eu iniciei, nesse mesmo ponto, sem pegar o fio branco, tá? Eu vou passar aqui, ó, minha agulha, vou puxar devagarinho, puxadinha pra ficar esticadinho, olha, desse jeito. Agora eu vou dar aqui um nozinho, gosto de dar 2 nozinhos para ficar bem seguro e não soltar. Agora eu vou cortar o excesso de fio e vou esconder aqui dentro da cabecinha. A gente vai empurrar, pronto. Agora eu vou colocar o fio preto na minha agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio preto na minha agulha. E agora vamos iniciar colocando aqui, ó, de lado, qualquer pontinho aqui, tá? Vou colocar, vou sair nessa carreirinha aqui, ó, que eu passei o fio branco, nessa mesma carreirinha aqui, um pontinho mais na frente, ó, esse pontinho aqui que tá na frente, de lado, então é nesse pontinho aqui que eu vou sair. Passo aqui, ó. Vou puxando, puxo novamente, voltando, e o enchimento que estava saindo volta. Fica dentro da cabecinha, né? Agora eu venho aqui nessa carreirinha. Essa carreira é a carreira que a gente colocou o olhinho. Então, nessa carreirinha, eu vou pular aqui um ponto entre a minha agulha e o olhinho, vai ficar um ponto baixo aqui no meio.
Vou passar minha agulha, vou sair no pontinho aqui em cima. Na carreirinha de cima, gente, olha, aí você ajeita aqui o fio branco. Depois, quando a gente terminar de fazer o rostinho todinho, se tiver levantando essa parte branca, você coloca um pouquinho de cola, só um pouquinho mesmo, tá? Coloca aqui embaixo e baixa o fio branco, ó. E vai ficar colado, não levanta mais, tá? Então, agora eu venho aqui, ó, no mesmo ponto e vou sair, ó, na carreirinha de cima, no pontinho do lado do ponto que eu já passei. Volto novamente pro mesmo ponto e agora eu vou sair aqui em cima para mim fazer a sobrancelha. Vou pular uma, duas, três carreirinhas. Olha só aqui como ficou. E aqui eu vou passar... Vou ajeitar logo aqui o enchimento, tá querendo sair, a gente empurra ele pra baixo com a ajuda da agulha. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos baixos e vou descer uma carreirinha, desse jeito. E agora eu vou aqui do outro lado, na mesma carreirinha, gente, olha, vocês vão observar que tá na mesma carreirinha, tá? Passo devagarinho, ó, ajeito aqui. E agora eu vou contar com vocês, ó, de uma sobrancelha para outra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui, ó, tá? Agora nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, desço uma carreirinha. Coloco minha agulha aqui, saindo aqui no olhinho. Então, aqui no olhinho, minha agulha está saindo, ó, nessa mesma carreirinha aqui, ó, que a gente fez, passou o fio branco, um pontinho na frente, tá? Então, vou passar o enchimento tá saindo, eu vou empurrar com a ajuda da minha agulha. Pronto. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, desse lado. Coloco minha agulha aqui, ó, entre o olhinho e a minha agulha vai ficar um pontinho. Estou na carreirinha que a gente colocou o olhinho, tá? Na mesma carreirinha que eu passei esse. Então, coloco aqui, vou subir uma carreirinha, um pontinho acima. Deixa eu ajeitar o enchimento, pronto. Aqui eu volto no mesmo ponto, vou subir uma carreirinha no pontinho do lado, o ponto que eu já passei. Vou novamente ajeitar aqui o enchimento que tá querendo vir, empurrando ele pra baixo. Agora eu vou colocar aqui, olha, nesse ponto. Olha, gente, eu empurrei o enchimento pra baixo, ele tá... E não... Ainda ficou o enchimento aqui, não foi todo, né? Então, depois... Eu vou cortar com a tesoura o excesso que ficar, tá? Pra não ficar mostrando, né, o enchimento, tá bom? Então, agora eu vou sair aqui em cima, porque minha agulha é pequena. Eu vou sair aqui qualquer pontinho, só pra facilitar aqui pra mim. Olha só, gente, como tá o olhinho dela. Olha só que lindo o olhinho. Agora eu vou colocar no mesmo ponto e vou sair aqui onde eu iniciei, nesse ponto aqui, sem pegar o fio preto, né? Passo aqui minha agulha. Pronto, agora eu vou fazer aqui, ó, o nozinho. Agora eu vou cortar o excesso de fio. Agora é só esconder dentro da cabecinha, gente, olha só. Pronto, então aqui, olha, tá ficando lindo. Agora eu vou colocar o fio na minha agulha pra gente fazer o narizinho.
a gente vai utilizar o fio que a gente fez a cabeça, o fio que a gente utilizou como cor de pele, né? Então, vou colocar na minha agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio na minha agulha. E agora nós vamos fazer o narizinho da nossa bonequinha. Então, o narizinho eu vou fazer aqui, ó, nessa carreirinha aqui, ó. Essa que tá abaixo do olhinho, essa que eu passei o fio branco. Então, nessa carreirinha aqui, eu vou pegar aqui os pontinhos que tá bem no meio. Aqui, eu tô vendo 2 pontinhos bem no meio, tá? Então, vou trabalhar nesses 2 pontinhos, gente. Então, vou colocar aqui de lado, qualquer pontinho, tá? Vou pegar nesses 2 pontinhos aqui, olha. Esse. E esse pontinho aqui, gente, olha. Esses 2 pontinhos, tá? E você observa direitinho, dá uma olhada aí. E você vê se pega 2 ou 3. Acho que eu vou pegar em 3 pontinhos, gente, olha. Vou pegar em 3, tá? Olha, eu olhei direitinho. Pra ficar bem centralizado, vou ter que pegar em 3 pontinhos. Então, vou passar. Então, gente, pro narizinho ficar bonito, é só você observar direitinho os pontinhos que estão bem no meio. Se é 2 ou se é 3, tá? O importante é ficar bem no meio. Vou passar aqui, olha. Aí você vai passando devagarinho, vai ajeitando aí o fio. Coloco no mesmo ponto, vou sair aqui no mesmo pontinho aqui, ó. Aí você vai ajeitando aí. Vou passar aqui mais uma vez. Saindo sempre no mesmo pontinho. Passando, vou passar aqui. Eu acho que esse agora vai ser a última voltinha. Já vou sair aqui onde eu iniciei, gente, olha. Pronto. Agora eu venho com a minha agulha, olha. E vou passar aqui, ó, por baixo assim, pra dar uma ajeitadinha, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um nozinho no fio, tá? Vou dar aqui 3 nozinhos pra não soltar. Agora eu vou cortar o excesso de fio. Vou esconder aqui dentro da cabecinha. E aqui já tá prontinho o rostinho, o narizinho, né? Agora está faltando a boquinha. Então, vou colocar o fio rosa na minha agulha. Já volto com você. Pronto, já coloquei o fio rosa na minha agulha. E agora vamos fazer a boquinha da nossa boneca. A boquinha, gente, eu costumo fazer assim. Eu pulo 1, 2, 3 carreirinhas abaixo do nariz, tá? E pego aqui nos pontinhos que estão centralizados com o narizinho, gente, olha. Eu gosto de deixar a boquinha sempre centralizada com o narizinho, tá? Então, vou colocar aqui de lado, qualquer pontinho aqui de lado. E vou observar que eu pulando 1, 2, 3, vai ser nessa carreira aqui. Vou pegar desse ponto pra esse. Aqui eu tô pulando mais ou menos 1, 2, 3, 4... mais ou menos 4 pontos baixos, gente, porque tem uma diminuição aqui no meio. Olha, vou passar, deixa eu puxar aqui direitinho. Deixa eu observar bem aqui. Então, gente, a gente tem que centralizar com o narizinho, tá?
Aí você pode fazer maior um pouquinho, menor um pouquinho, tá? Deixa eu virar aqui de cabeça para baixo. Aqui tem uma diminuição, viu? Passei bem na diminuição. Então, aqui eu tô pulando 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição aqui, gente, tá? Então, você pega, você vai observar aí a sua e vai olhar direitinho. Você pode pegar em 4, 5, tá? O importante é deixar centralizada a boquinha da sua bonequinha, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui nesse mesmo ponto. Vou passar aqui mais uma vez, porque esse rosinho é clarinho, eu quero que ele fique mais visível. Então, eu vou passar mais uma vez aqui. Ó, passei 2 vezes. Vou passar mais uma vez aqui. E agora eu vou sair aqui, ó, nesse ponto onde eu iniciei, tá? Vou passar aqui. Agora a gente ajeita aqui. Uma puxadinha pra ficar esticadinho. E tá aqui a boquinha da nossa bonequinha. Agora eu vou cortar o fio. Vou dar aqui um nozinho pra ficar seguro. Vou cortar o excesso de fio. E agora eu vou esconder aqui dentro do rostinho da nossa bonequinha. Pronto. E agora o rostinho da nossa bonequinha está prontinho e finalizado. Olha só, gente, que rostinho lindo da nossa bonequinha. Então, já deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Então, agora a gente vai reservar a cabecinha aqui, um rostinho da nossa bonequinha. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer a nossa linda bonequinha, a Moranguinho, que tá fofa, lindíssima, né? Então, já deixa aquele joinha pra mim e comenta aqui embaixo também, tá bom? É isso e eu te espero no próximo vídeo.